Felicidade é ser livre. Eu escutei essa frase agora há pouco, com um jovem por trás do @aquele tal de João. Tudo que a gente vai conversar hoje é incrível pra mim, né? Uma pessoa que ela ganha você, já chega com um sorriso, trabalha no IPRED, que é uma instituição querida por todos nós. E nós vamos falar de um projeto chamado Vai Maria, que ele não quer assumir, Will, que é o criador, certo? Então nós vamos colocar aqui como co-criador, co-idealizador, que é um projeto que fala sobre o social através da moda. Cara, te confesso que era um episódio que eu tava muito afim de gravar, tá? Já tô gostando demais do papo que a gente teve antes de dar o play aqui na gravação. E eu tenho certeza que vai ser um papo incrível, que com certeza pode virar chaves aí na sua cabeça de como ligar o corporativo, o privado, né? Com o social. Como que a gente pode, né, William, nos nossos negócios, cara, conectar, né? E eu tenho usado uma frase chamada do give back, né? Como é que a gente pode devolver aquilo que a gente ganhou, né? Ou melhor, né? Como que a gente pode, na verdade, construir juntos, né? Tudo isso. Então, assim, ansioso por esse papo, doido pra fazer uma série de perguntas aqui pra ele, que o papo tava incrível. Dá uma chapada aí, a Luiz, aí, ó. Dá uma chapada aqui, o jovem, inclusive muito bem vestido, tá? Tô doido pra perguntar da onde que vem esse look que o jovem tá vestido. Vai Maria, viu? Mano? Vai Maria? Opa, eu imaginei desde o princípio, mas eu tava doido pra poder chegar nesse ponto, né? Mas, William, sem dar muito spoiler, dei spoiler pra caramba aqui, quem tá com a gente hoje, cara, nesse episódio mais do que especial aqui do Moda Flow? Hoje quem tá com a gente é o João Furtado, cara, nosso amigo do IPRED. Né? Ele disse que é o João mais conhecido como João do IPRED, né? Ele é marido da Ana Júlia, o cara é antropólogo e sociólogo, professor e mestre em educação, doutor em saúde coletiva e um eterno sonhador, cara. O cara que desenvolve um trabalho incrível no IPRED já há 11 anos. Ele é coordenador de ações sociais do IPRED. Meu amigo João Furtado, cara, seja bem-vindo. Ave Maria, é uma felicidade enorme estar com vocês. Vocês sabem que eu sou super fã de vocês dois. Então, esse papo aqui é muito mais do que um papo. Realmente é uma acolhida aí de esperança, aconchego, vários sentimentos legais. Muito obrigado mesmo pelo convite. Está sendo uma honra aqui estar partilhando com vocês. E, jovens, a gente começou o papo um pouco diferente, né, William, hoje. Mas sejam bem-vindos aqui, né, a mais um episódio do Moda é Flow Podcast. Já conheceram aqui o nosso convidado, ao meu lado também o William Marques, para mais uma. Tá? Mas eu acho que esse começo, né? E aí, João, já queria te dar com essa, né? Se vocês estão uma frase que nem essa, felicidade é ser livre. Se você pega essa frase assim no ar, talvez a gente não consiga entender de fato a tamanha beleza e significado que essa frase tem, a saber de quem ela veio, né? Verdade. Fala um pouquinho dessa frase, da onde que ela veio e já abre aí essa pauta sobre o Vai Maria. Essa frase, na verdade, tem me emocionado desde ontem, porque veio de ontem. Coincidentemente, ontem a gente estava no processo de criação da nova estampa da coleção do Vai Maria, que é um processo de imersão que a gente tem com essas mulheres, com as nossas Marias. E eu vou aqui falar uma frase que o Dr. Sullivan, que é o nosso presidente do IPRED, ele fala muito para mim, fala assim, João, tu tem uma desvantagem e uma grande vantagem. Eu ficava assim pensando, o que é isso? Eu não sou uma pessoa que tem muita consciência das coisas. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, eu não tenho noção nem dimensão do peso e da importância que as coisas são. Isso, em alguma perspectiva, gente, é importante para mim. Porque quando você tem ciência do peso e dessa importância, talvez fique perigoso, sabe? E temeroso, a gente fica temeroso de falhar muitas vezes, enfim. Por que eu estou dizendo isso? Ontem, quando a gente tem a imersão junto com as Marias, a gente vê o quão poderoso é o Vai Maria. O quão ressignificante é o Vai Maria, não só para elas, para nós também, para mim. Essa frase veio de uma das Marias, quando a gente junta todas elas numa mesa. E como o tema da coleção é surrealismo, o tema da coleção vai ser Sonhos de Maria. E esses sonhos é mais do que a gente possa imaginar. Esses sonhos que fazem essas mulheres não desistirem nem um segundo sequer de continuar tentando, de tentar. E aí elas vão desenhando. A gente coloca revistas, referências, para cada uma delas desenhar quais são seus sonhos. E esses sonhos vão ser transmutados na estamparia que a gente vai criar. E uma delas escreveu isso. Felicidade é ser livre. E eu perguntei para ela, o que é liberdade para você? Liberdade é literalmente a possibilidade de sonhar.
Eu fiquei assim pensando, meu Deus, quão privilégio seja isso. A gente fala tanto de privilégios hoje em dia, sendo que a gente sonha comumente, sendo que para elas, para mulheres como as Marias, o sonhar talvez seja um dos maiores privilégios. Mães muito jovens, desacreditadas diariamente. Eu cito muito até, eu estava até falando antes aqui com vocês, que uma das histórias mais bonitas é a Dona Irene, né? Toda vez que eu estou hoje em dia falando, seja para os meus alunos ou para amigos, eu cito Dona Irene. Dona Irene, uma mulher de 63 anos, se alfabetizando agora, gente. Fico até bem emocionado falando da Dona Irene. Aprendendo a costurar. Cara, não tem como você não se espelhar e não tem como brilhar o olho com as histórias como Dona Irene. Porque não é sobre costura, não é sobre você escrever seu nome, porque é isso que aconteceu. Foi uma das primeiras vezes que eu realmente vi o poder da educação, porque a Dona Irene escreveu o seu nome pela primeira vez na vida e a lágrima começou a descer. Aí eu, meu Deus do céu, eu fiquei assim pensando, quão poderoso é esse fato de você ter agora a capacidade de escrever seu nome, se reconhecer. Dona Irene não conseguia nem pegar um ônibus sozinha para ir pro Vai Maria. Ela precisava da ajuda da filha dela. Aí ontem ela falou com orgulho, olha, João, vou falar uma coisa para você ter orgulho de mim. É o quê, Dona Irene? Tô pegando um ônibus sozinha agora. Aí, tô chegando sozinha. Aí eu fiquei assim pensando, meu Deus. E aí eu volto àquilo. Eu comecei a ter consciência ontem sobre a responsabilidade do que é o Vai Maria. E como o Vai Maria, ele espelha esse sentido de esperança mesmo. Saí ontem, gente, fui dar aula para meus alunos de noite, meu Deus do céu, e eu só queria falar disso. Eu só queria falar de como, gente, a vida ela pode ser bem mais potente no sentido de transformação do que a gente imagina. Isso a gente está falando de moda, né? Um projeto de moda. Mas foi com esse Vai Maria, mas foi sobre Dona Irene, sobre Mazé, que é a outra Maria que veio do interior, Pindoretama. Toda semana ela tem que pegar uma condução de moto para pegar um ônibus para chegar no Vai Maria. É muito louco. João, muito eu queria que você especial. fosse, assim, tá? A gente tá começando esse episódio, eu quero que vocês entendam o contexto dele desde já, certo? Assim, é o Vai Maria, é o IPRED, assim, vamos entender o que é o IPRED, certo? E vamos um pouquinho mais a fundo, assim, lógico, com todo o carinho, todo o respeito, né, ao contexto delas, explicar quem são, qual é a vida dessas mulheres, né? Porque assim, para que as pessoas entendam de fato do que é que nós estamos falando, Sim, sabe? sim. Se eles não entrarem nessa, vai ter um mega filtro aqui no episódio que acho que fichas vão demorar mais a cair, sabe? Verdade. E tu pegando isso, tu falando disso? Porque assim, eu tô arrepiado. Aqui não sei se a câmera pega. Eu tô Não. arrepiado aqui porque a gente teve a oportunidade de visitar o Aham. IPRED, né? E vou te falar, eu conheci o projeto. Acho que a sociedade como um todo é muito simpática ao projeto, mas assim, sabe que tem coisas que você vê, você ouve falar, mas quando você vai lá, que você olha no olho, é que você entende o que está acontecendo na prática. Entendeu? Então, assim, eu queria, João, que você tentasse, desculpa você fazer um comentário, mas você tentasse no seu olhar, que é um olhar. Acho que é linda a forma como tu olha para aquele projeto, teu olhar também artístico. Assim, eu tava vendo tua formação, eu tento encaixar, mas o cara é um artista, né? Assim, você tem a forma como você enxerga as coisas, dá para perceber esse filtro mega artístico que tu tem no teu olhar, né? Dentro da sua arte, né? Então, assim, cara, tenta falar pra gente o que é isso, pra poder a galera entender melhor sobre esse contexto. Né? Eu só para complementar, Vini, eu acho que eu já visitei o IPRED algumas vezes, né? Verdade. E toda vida que eu vou lá, sempre, eu nunca vou sozinho, né? Então sempre o João faz lá a apresentação, faz aquele tour, mostrando a história, contando e tudo, que eu acho que tu vai já fazer isso aqui, João. Mas tem uma coisa que eu acho que chama bastante a atenção, é que você idealiza que o IPRED ele trabalha, né, com o desenvolvimento de crianças na primeira infância, só que quando você chega lá, você vê o impacto disso na vida das mulheres e da família e das mães, né? Então eu queria que tu contasse isso. Vou dar um desafio ainda maior, viu, William? Eu quero que você escute com os olhos fechados e com o coração. Vai, João. Vai. Olha, vai ser difícil, eu sou muito chorão, viu, gente? E quando falo do IPRED, sempre me emociono muito, mas eu vou me controlar hoje, viu? Eu prometi pra mim mesmo que eu vou me controlar. O IPRED é uma instituição
que existe há 37 anos, e ele foi uma instituição, e é uma instituição muito importante para o estado do Ceará. A gente surgiu muito para combater, né, a desnutrição infantil. A gente surgiu bem naquela época que o Ceará sofreu uma grande seca, que a gente teve um índice muito grande de mortalidade infantil. E realmente a gente muda a trajetória do Ceará, desse cenário da desnutrição nesse período. Mas eu falo muito que o IPRED ele muda de acordo com a sociedade, com as necessidades da própria sociedade. Isso que talvez eu acho que é a maior dádiva disso. Quando vocês estavam me apresentando, te faltou falar uma coisa, mas mudou essa uma coisa, porque durante muito tempo eu fui conhecido como o menino do leite, porque eu ia pro jornal e pedia leite, que era a nossa demanda mais séria, que era 450 latas de leite por dia que a gente dá para as crianças. Eu sempre aparecer na TV, gente, doe leite. Tem até um episódio muito engraçado, que eu tava numa festa com a minha esposa, uma festa fantasia, aí chegou um doador, você é o menino do leite, como é que faz para doar? Eu, 3218 4000, 3218 4000. Ou seja, aquele tal do João já foi o João do Leite. Já foi. Agora, eu não sou mais tanto menino, talvez o tio do leite, alguma coisa assim, né? Alguma coisa do tipo. Mas a gente mudou muito essa trajetória, mas eu digo sempre que a virada de chave, gente, do IPRED, e colocando frisar, né? Todo mundo pergunta assim, João, o que é que o IPRED trabalha? Nós temos muitas gamas, atuações, né? Desde da parte da nutrição, parte médica, moda, enfim, tem tantas coisas, mas eu digo que a nossa principal missão é transformação social. É isso que verdadeiramente a gente faz hoje, sempre fez e sempre fará. Mas a virada de chave da nossa instituição foi porque a gente começou a compreender que cuidar da criança não era cuidar só da criança, era cuidar de toda uma estrutura social. E a mulher, a mãe, não digo só a mãe não, a cuidadora, que muitas vezes é a avó, é a tia, ela é o pilar de tudo isso. Gente, é impressionante o poder de transformação que essa mulher gera, não só na vida dela ou na vida da criança dela, em todo o entorno dela. Essas mulheres, elas são assim extraordinárias. E é muito louco eu falar isso, porque eu estou falando isso que hoje são pautas, ainda bem que são muito colocadas na sociedade, mas em alguns anos isso era um caminho, uma coisa meio minada, ainda meio escura. Meio turvo, né? Totalmente. A gente ainda era muito focado nessa questão muito só da cura e doença, sabe? A criança veio com desnutrição, recebia alta, depois de 3 meses ela voltava num cenário de pobreza. E qual é o contexto, João, nessa descoberta de vocês, que é fortalecer essa estrutura familiar através da mulher? Qual é o contexto dessa mulher? Porque você falou rapidamente que essa mulher às vezes era mãe muito cedo, né? Muito. Pois é, mas qual é o contexto dessa mulher? Assim, né? Esse cedo por quê, né? Eu queria que você Sim, vamos descer, sim. depois a gente Sim. Essa mulher, ela chega... Gente, é tão louco isso, porque o perfil da nossa mulher que chega ao IPRED, a gente está falando em torno, por mês, cerca de quase 3 mil mulheres, 2.500 em média, assim, por mês que chegam até o IPRED. Ela tem em média de 5 a 7 filhos. Muitas vezes não porque ela quer... Muitas vezes ela se tornar mãe é um processo até de salvação. Por quê? Eu vou explicar. Na comunidade, muitas vezes que ela existe, a única opção que ela tem para sair de um cenário de violência ou se proteger contra a violência, ela se transformar mãe. Porque ela deixa de ser, muitas vezes, naquela menina que é violentada, naquela mulher que é violentada, naquela menina que é ceifada, mas agora ela tem alguma coisa para lutar, entende, gente? Agora ela não é mais aquela menina, ela é uma mãe agora. ganha um novo significado. Totalmente. Mas tu acha que dentro da comunidade também? Na comunidade também. Tem várias arestas. Além desse cenário, a gente também tem um cenário de violência doméstica, onde muitas vezes, na sua grande maioria das vezes, essa mulher não sabe nem que ela está sofrendo violência. Recentemente, inclusive eu fiz meu doutorado baseado nisso, e é tão interessante porque a gente estudou a violência, sendo que nenhuma mulher do IPRED, nessa perspectiva que a gente trabalha, falava a palavra violência. Por quê? Era uma coisa naturalizada. Porque muitas vezes a mãe dela sofria. Eu me lembro muito de uma frase de que uma delas falou para mim, que o marido dela fazia violência física com ela 3 vezes por semana. E uma das meninas, foi nem eu que questionei, foi uma das colegas dela, falou assim, nossa, por que você não denunciou? Ela, não, quem denunciou foi meu vizinho. Ela, por quê? Porque eu achava que era uma coisa normal do casamento.
Porque ela via era a percepção, isso. é a percepção que ela tinha de mundo, né? Sim, sim. Mas em contrapartida, de uma forma bem paradoxal, essa mesma mulher que é ceifada de tantas perspectivas, isso a gente está falando de meninas que se tornam mãe com 14 anos, 16 anos, e é uma média de filhos muito grande, onde é ceifado todos os sonhos delas, na sua grande maioria de vezes. Essa mesma mulher, ela que vem procurar ajuda pro filho dela, não tá nem procurando ajuda pra ela, sabe? É mais fácil ela olhar pela ótica do, assim, pelo outro, né? Totalmente. Por ela não, é como se isso aqui já fosse um destino, né? Totalmente. Eu nasci pra isso aqui, né? Mas meu filho não, né? Pelo meu filho eu vou além, né? Ela faz tudo. E eu vou usar até uma frase de um economista, muito amigo meu, que eu digo que é o economista da primeira infância, o professor Guilherme. Ele fala que a porta de entrada do IPRED é a criança, mas a porta de saída é a mulher. E é verdade. Porque ela chega lá buscando nada para ela. Ela não chega para ela. Ela chega para pedir ajuda para o filho dela, seja por tratamento, seja para alimento, enfim. E quando ela chega no IPRED, ela se depara com coisas, poxa, eu existo também. É isso, cara. Eu importo também. Isso é essa perspectiva. E é por isso, João, que a história da Irene, né? Que você falou 2 pontos pra mim que são, cara, sai do contexto do IPRED, dessas mulheres, e vamos olhar pra gente mesmo, né? Uhum. Comunicação e sonho, né? Comunicação, cara, eu acho que é a base de tudo. E a gente, eu sinto que com essa era do digital, não é a pauta, mas é só um parênteses aqui, tudo que a gente tinha para poder se comunicar melhor, na verdade, está criando distanciamento. Totalmente. É o que o Bauman fala, né? Uhum. Tudo fica muito líquido, né? Tudo fica muito frágil, né? Isso é muito legal que você está colocando, amigo, porque eu também sentia isso. E ainda sinto, na verdade. Mas foi nesse prédio aí que eu estou contando para vocês que eu me descobri João, na verdade. Sim. Toda vez que eu chego, todas as manhãs, que eu encontro com elas, com os filhos delas também, eu vejo que quanto é poderoso esse contato presencial, esse afeto acima de qualquer coisa. A gente ainda vive uma era, apesar do digital, mas é uma era também que clama pelo esse acolhimento, enfim, tudo isso. E, cara, eu posso comprovar como esse acolhimento, ele é revolucionário. Talvez seja o maior ato de revolução de todos, sabe? E é muito especial isso. É muito especial e é muito louco ao mesmo tempo. Ontem eu estava falando, inclusive, para os meus alunos, cara, como a vida, quando a gente entra na vida nesse rolo compressor, que é a vida, que faz a gente esquecer das coisas importantes, das pequenas coisas. Isso eu não estou falando de uma forma de clichê, não, sabe, gente? Mas esse afeto, esse abraço, esse eu te amo, esse se importar, esse sorrir, poxa, vale tudo. Ele é tudo, na verdade. Porque para muitos, ele não existe. Ele não existe. E são formas de se comunicar, né? E são formas de comunicar. Eu tava fazendo, inclusive hoje de manhã, fazendo exercício, né? E as perguntas por si só trazia pra esse drive aí. Como tá seu afeto? Como tá seu abraço? Como tá seu olhar? Falei, cara, peraí. Tipo assim, é tão louco como a gente entra nesse rolo com a pessoa que você comentou, que a gente acaba não comunicando o que é mais importante. Né? Eu até fiz um convite, né? Vamos ouvir o que ele tá falando aqui, a explicação do IPRED. Fecha teus olhos e escuta com o coração. A gente esquece disso, né? Totalmente. Essa máquina de resultado, de performance, de like, de engajamento, acaba criando um contexto que é... Pra quê? Totalmente. Né? E só fechar, perdão, aí você falou da Irene na comunicação, nós estamos falando essa parte. E a outra parte é sobre o sonho, que é a perspectiva, né? Ou seja, são mulheres que perderam a capacidade de se comunicar. Eu fico perguntando quantas Irenes existem, né? Perder a capacidade de se comunicar, né? Vai ver que tem aqui nessa sala, aqui nós estamos em 4, tem 4 Irene nessa sala que a gente não sabe, né? Verdade. Né? Perder a capacidade de se comunicar e perder a perspectiva do futuro, que é o sonho, né? Nesse contexto, cara, assim, onde que entra o Vai Maria, da onde que surgiu essa ideia? E eu queria que já emendasse com isso, porque, só pra ficar claro pra vocês, tá? O Vai Maria se tornou uma costela do IPRED, vou deixar o João explicar com mais detalhes, né? Mas é sobre esse olhar empático e cuidadoso e ecossistêmico mesmo dessa criança
que teve a descoberta dessa mulher e que vê o Projeto Vai Maria hoje, que talvez seja um dos projetos que mais abracem essas mulheres. Cara, fala sobre isso. O co-criador, porque ele não quer receber esse título de criador, mas tá tudo certo, entendeu? Eu quero me comentário bem, viu, William? Mas aí tu tira o eu vou falar o mas co-criador aqui, co-idealizador desse projeto. Onde que encaixou o Vai Maria nesse ecossistema do IPRED? Cara, de novo, eu vou revisitar uma memória assim de muito afeto mesmo. Quando a gente fez essa virada de chave dessa importância do cuidar da família, a gente viu, poxa, beleza. A gente entende agora que a mãe, essa mulher, ela é essencial a ser trabalhada, e isso foi revolucionário. Como faremos isso agora? Como tudo na vida, a gente errou muito, aprendeu com os erros, fizemos parcerias com instituições de educação profissional que não deram muito certo, outras deram, mas a gente não tinha chegado no ponto que a gente queria. Que era o quê? Que não é só profissionalizar ou capacitar, a gente queria algo mais. A gente sempre teve dentro da gente a ideia que profissionalização ela tem que ser um meio, não um fim. O nosso fim era fortalecer essas mulheres, era dar coragem, fazer ela revisitar essa coragem que na verdade já existia dentro dela. É um resgate de identidade, né? Totalmente. Era sobre literalmente isso, amigo. Na verdade, você usou uma palavra que é o cerne, resgate, acima de qualquer coisa. E aí, eu com uma amiga minha, por isso que eu falo que eu não me sinto criador, porque o Vai Maria ele é fruto de amigos que só não pensar neles eu me enche de dádiva, de gratidão mesmo, porque é por causa deles, e eu me emociono mesmo quando eu falo disso, porque é por causa deles, inclusive, que eu estou aqui e a gente faz o que a gente faz. Tem uma amiga querida, a Manuela Bal, do Basala Boutique, que sonhou comigo, sonhou totalmente comigo, ela veio como voluntária, a gente juntou os nossos sonhos, os nossos corações. O Vai Maria nasceu dessa união de acreditar. Tínhamos o total de R$0 no bolso, mas o total de 1 milhão de sonhos também na cabeça. Naquela época, 16 mulheres querendo muito fazer algo em relação à costura, porque a gente tinha uma sala que é bem menor do que esse estúdio aqui, que a gente está lindíssimo. Inclusive, esse estúdio é bem muito mais bonito do que aquela sala que a gente tinha lá. Uma porta toda descascada. Umas máquinas de costuras enferrujadas, mas muita vontade de querer fazer. E aí eu consegui uma verba de uma forma muito inusitada, R$3.153,43. Foi o único dinheiro que eu decorei e decoro até hoje esse número, porque eu sou péssimo de números, mas esse daqui eu quis decorar de alguma forma. E a gente começou o Vai Maria dentro dessa perspectiva. Mas, desde logo, eu sabia que eu não queria cometer os mesmos erros de outrora. Eu queria verdadeiramente que a gente fizesse uma metodologia de intervenção. O que é isso, gente? A cada 15 dias, elas passavam por uma roda de conversa. E elas ainda fazem isso. O que é essa roda de conversa? Onde a gente pudesse partilhar, que é justamente isso que vocês estavam colocando. Acolher, falar sobre coisas da vida, as tristezas, as felicidades, os sonhos. E foi daí, desse momento, dessa partilha, que a gente viu o poder desse sonho. E o poder da escassez desse sonho também, gente. Porque quando a gente está falando de vulnerabilidade, isso é muito importante a gente colocar. A gente fala de vulnerabilidade como se fosse a escassez financeira. Rapaz, a financeira é o menor dos problemas. Quando é uma escassez de possibilidade, isso vai para um lugar muito mais sério. Porque você não encontra nenhum meio de você sair daquilo, porque você não começa a desacreditar em você mesmo. E nessas partilhas delas, eu vi, cara, como você colocou, quantas Irenes verdadeiramente existiam. E eu, puxa vida, cara, como é poderoso isso. E foi dessas partilhas que nasceu o Vai Maria. E aí logo em seguida veio o Criança Esperança, que foi um divisor verdadeiramente de águas pra gente. E pode dizer, gente, meu Deus do céu, foi talvez um dos dias mais inusitados, porque eu jamais imaginaria que a gente ia ganhar o Criança Esperança, um projeto de moda para mulheres. Tudo bem que indiretamente as crianças vão ser e são beneficiadas, sim, mas eu não esperava isso, verdadeiramente. Eu não esperava que eles iam acreditar nesse sonho insano da gente. E a gente fez o primeiro desfile do Vai Maria. Foi um desfile super simples. Todo o Vai Maria ele é um projeto que dura 9 meses, propositalmente, porque é o tempo de uma gestação e é um renascer. Isso faz parte da nossa metodologia. Quando a gente criou o projeto, ele tinha que ter esse caráter do renascer, do se reencontrar.
E no final elas fazem um desfile. Como a gente tinha zero verba, a gente pegou de doação, fez dentro do prédio mesmo uma passarela. Mas eu achei tão lindo, vou lhe dizer por quê. Porque a comunidade veio assistir elas. Gente, a gente fala de desfile como se fosse uma coisa assim, extremamente do âmbito do fetichismo de mercadoria, do luxo. Mas para elas, fisicamente, colocar o holofote em cima dela, para ela que sempre foi coadjuvante da própria história da vida, meu Deus do céu, ali é emocionante, gente. Foi nesse dia que a gente soube que o Criança Esperança ia mudar as nossas vidas. E mudou mesmo. Porque não era sobre o dinheiro, é sobre uma validação social acima de qualquer coisa. Tipo assim, vão por esse caminho, vocês estão certos. E foi dentro dessa perspectiva que o Vai Maria nos ensinou e nos ensina realmente de alguma maneira que esses sonhos não é sobre essa costura de roupas, é costurar novos sonhos. Frase essa, inclusive, é dita pela Patrícia, uma das Marias, hoje trabalha na sua pequena confecção, vou me esquecer, Vila Velha, não estou lembrado agora, algo do tipo. E a Paty vinha de uma história de vida super difícil, e eu me lembro muito, como se fosse hoje. Ela me parou um dos corredores do Vai Maria, já o Vai Maria um pouco melhor no seu ateliê, e ela apertou assim na minha mão. Ela falou assim, João, quero te agradecer muito. Eu, por quê, Paty? Porque eu estou costurando mais do que roupas, eu estou costurando novos sonhos. E nessa frase da Patrícia, eu comecei a entender verdadeiramente o que a gente queria fazer e o que a gente deveria fazer acima de qualquer coisa. Eu comecei a acreditar nesse projeto com todas as forças. E aí, como eu até falei para vocês, apesar de ser antropólogo, e a moda é antropologia pura, materializada, na verdade, é cultura pura, eu não era do meio. Nem me acho hoje em dia, não sei lá o que é que eu sou, qual meio eu sou, mas eu entendia que essa moda poderia ser a transformação de tudo. Essa moda ela poderia ser o resgate de mim mesmo, das Marias, de todo mundo. E aí uma coisa, eu era bom, isso eu sei que eu sou bom. Eu sou bom em contar sobre emoção. Porque eu sou um cara muito apaixonado, sou muito movido pela essa paixão. E eu conhecia pessoas de rede social, minha esposa era fã de algumas pessoas, e eu sou até um pouco audacioso nessa perspectiva. Eu fui atrás das pessoas que eu já admirava. Antes de tu entrar nessa parte aqui, João, que é um outro, eu tinha até notado isso aqui, que dá pra perceber que você é um cara magnético, né? Assim, mas eu vou já... assim, é um magnetismo, mas que tem ali uma proação na véspera disso, que é o que você vai falar agora, né? Eu queria pegar um pouquinho essa tua frase da costura, né? Da costura como uma conexão. Inclusive eu estou repensando até algumas coisas aqui em cima dessa sua fala, porque quem me acompanha há mais tempo no meu antigo Instagram, né, era Vini Souza /costureiro. E quando eu vou para um evento, assim, me apresento como costureiro. Assim, eu sou, como essência no trabalho, né, gestor de marcas, mas eu não sou do lado artístico da parada, né? Uhum. Então, assim, eu vinha, conversa, o cara, assim, quebrava totalmente o paradigma, ele chegava numa série de empresários e tal. Aí, quem é você? Não, eu sou Vinícius, o que é que você faz? Eu sou costureiro. Ai, cara, que costureiro, lindo. né? Uhum. E na época, por trás dessa palavra, tinha isso, você falou sobre costurar sonhos, né? Eu pensava muito sobre costurar conexão. Legal. Porque eu acredito realmente que a moda, ela vai muito além da roupa, né? Vai muito além da roupa, muito além do produto, sabe? E é sobre isso. E a minha origem da minha família é toda têxtil, né? É que você falando isso aí, cara, eu vou... E a galera brincava com isso, né? Isso me dava resenha, o pessoal eu é um costureiro e tal. E eu parei de usar isso por querer me adaptar para redes sociais, né? Então eu segui o padrão nas redes sociais. Hoje, se você botar no airdrop aí, você vai ver que é costureira ainda. Eu não mantive isso em alguns... Porque eu não quis apagar isso aqui, mas nas redes sociais eu tirei. E você falando isso aí, eu falei, cara... Porra, bicho, eu acho que é sobre isso, sabe? Totalmente. O Modern Flow, que é esse projeto, e o tanto de coisa que tá acontecendo através dessa mesa aqui, cara, as conexões que a gente tá gerando aqui, é sobre isso, sabe? Quando vê um cara que nem você, João, que trocar ideia com a gente, é pra poder realmente quebrar, não é nem quebrar, é ampliar as expectativas sobre a relevância do nosso segmento.
né? E a costura é um atar, né, cara? É exatamente isso, né? Se você vê como a máquina funciona. É um elo. Exatamente, William. Obrigado, cara. É essa construção de elo, né, cara? Ou seja, é muito legal ouvir de você, que é um cara que tem todo essa vertente, esse pensamento, olhando para a costura, o ato de construir, que é a base da moda, né? Olhando por esse prisma, né? Eu, de fato, estou até fazendo aqui gosto muito de fazer reconhecimentos públicos, porque é uma forma da gente, como é que eu posso falar, se comprometer com a ação. Vou mudar minhas redes sociais a partir de hoje, pode procurar depois. Você ia falar sobre um lado das conexões que você quer falar? Eu vou te... foi lindo isso que tu colocou, até me emocionei, na verdade. Foi muito importante isso que tu colocou. Algum tempo atrás, a gente recebeu a visita de secretaria, agora eu não me lembro se era Secretaria da Saúde, algo do tipo, porque nós somos uma instituição de saúde e todo mundo estranha isso, né, no primeiro momento. Poxa, o Vai Maria, um projeto de moda numa instituição de saúde, e aí perguntaram assim, qual é o sentido? Perguntaram para mim, eu falei assim, por quê? Costura salva, costura talvez seja um dos remédios mais poderosos do mundo. Vou dizer o porquê disso. Foi muito do que você colocou. Vou te colocar um episódio que foi talvez um dos momentos mais difíceis pra gente. Na pandemia... Caralho, velho, não faz isso não. Tava aqui na minha cabeça que eu ia falar, cara, eu passei por uma pandemia, mas depois eu falo, cara, perdão, bicho, desculpa. Mas eu isso não acreditei mesmo. que eu faço pandemia, cara. Porque esse negócio de o que é, na pandemia tinha muita essa discussão do que é, como é que eu falo? Serviços não é básicos não, essenciais. Mas vai. Essenciais. Na pandemia, quando enfim, a gente continuou com os atendimentos de saúde, mas os nossos projetos pararam, né? E elas não estarem ali costurando, gente, talvez foi uma das coisas mais difíceis, porque aumento de violência doméstica, tudo aconteceu. E apesar de que o Vai Maria foi muito importante nesse período, porque a gente fez muitas máscaras também, a gente conseguiu levar as máquinas de costura para as casas das mulheres, enfim, de alguma perspectiva para fazer elas gerarem uma renda e ajudar elas dentro de casa. Foi um movimento insano nessa época e eu prometi para mim mesmo que eu não ia esquecer nenhum dia sequer desse período, não ia esquecer, porque me faz me revisitar uma responsabilidade necessária. E aí quando a gente voltou, eu ficava assim, meu Deus, como é que a gente vai unir de novo? Porque o Vai Maria, ele depende, e todos os nossos projetos dependem muito de união, é colaborativo mesmo. Como unir de novo? E aí eu descobri uma técnica que eu não desconhecia na época, que é o patchwork, que é o trabalho com retalhos. E a gente recebia muito retalho, muito lixo têxtil. E nessa época a gente estava recebendo muito retalho de linho. E aí eu, quer saber? Vamos fazer para elas construírem um vestido. Eu tenho umas ideias meio doidas assim, mas sei lá de onde surge isso. E aí eu tinha uma parceirona minha que era professora da época, falou assim, vamos fazer só o modelo e elas vão construir esse vestido e cada uma vai depender uma da outra. Gente, ali eu vi esse poder da união da costura, porque não só delas, da gente também. Uhum. E nasceu um vestido lindíssimo, que inclusive foi usado pela Miss Brasil, etc. Foi super bonito. E elas batizaram esse vestido. Ele se chama Declaração de Maria. Construído por 18 mulheres, contando a história de muitos, mas eu estou falando desse episódio para colocar muito materializado isso que tu colocou, amigo, porque verdadeiramente o costurar, gente, esse ofício da costura, esse ofício da roupa, não é sobre a matéria que você está vestindo, mas é sobre o símbolo que você está representando, acima de qualquer coisa. E eu consegui chegar nessa percepção muito por causa delas. E eu me lembro muito que uma amiga minha, Gables, que é uma amiga querida, fala assim, João, a gente sempre deve se vestir daquilo que a gente acredita. Eu nunca esqueci dessa frase que a Gables me disse. Por quê? Porque é o símbolo da gente também. É como a gente se enxerga de alguma perspectiva. E essa costura, ela é, como a Paty falou, ela é uma ligação de vidas, de alguma perspectiva. A consciência, eu queria falar sem falar um palavrão que nem cabe aqui no momento, mas a consciência é isso, né, cara? Quando você passa a entender melhor o que está por trás daquilo ali, você não consegue mais ver da mesma forma, né? Você passa a questionar muita coisa. Por isso que a gente fala de Shein, dessa loucura como tá esse consumo, não é o capitalismo, é o consumo desenfreado, sabe? Numa geração que, cara,
Não são todos, tá, gente? E se você não for, tá ótimo, tá? Mas assim, se o que eu falar agora não faz sentido pra você, beleza, volta de lado. Mas assim, é uma geração muito, muito perdida, velho, sabe? Muito perdida, entendeu? E quem que ganha com isso, né? Eu fico pensando sobre isso, sabe, João? Totalmente. Quem que ganha com isso? Totalmente. Né? É complexo isso aí. Você estava falando da pandemia, amigo, só para poder fazer um paralelo. Na época estava sobre a discussão do essencial, né? É essencial, é essência, né? Eu questionei, cara, a forma como foi conduzido, sabe? Porque assim, durante a pandemia, eu não vou nem falar da costura, eu nunca nem entrar nesse mérito em si, sabe? Mas nós não paramos, a gente teve um movimento que foi o único lá no shopping, um dos shoppings que a gente trabalha, eu tenho muito esse marco. No primeiro momento, nós concentramos lá na empresa, montamos lá um parque de venda, e aí eu comecei pela venda porque era o que era mais fácil, né? Permitido, vamos dizer assim, trabalhar. Então nós montamos uns setores internos de venda e depois pedimos permissão para o shopping para montar esses QGs dentro dos próprios shoppings, mesmo com porteira baixa. E o principal insight que eu tive na época foi o seguinte: essas mulheres, no nosso segmento, a maioria são as mulheres, não é 100%, mas a maioria, Sim. elas não queriam estar em casa. E aí, se você for na essência, tinha esses motivos Total. do que as Irenes aí pelo mundo passam, né, cara? E isso não é essencial, não. Totalmente. Entendeu? Isso não é essencial, não. Então, assim, e eu tive uma discussão com uma pessoa próxima a mim sobre isso. Eu falando sobre isso na internet na época, e aí a pessoa fala, mas você... Enfim, aí politiza, cada um tem seus lados, e assim, é complicado isso. Mas, cara, é essência, e é difícil você falar sobre isso, né? Porque, vamos lá, a mente da gente não é saúde também, não? Totalmente. E o que você coloca é tão importante, gente, o que vocês colocam é tão importante pelo fato do quê? A gente fala muito sobre empatia. Cara, mas verdadeiramente a gente entende muito pouco sobre essa palavra. E a complexidade. Eu falo muito, inclusive, para os meus alunos isso. Eu sempre pergunto assim, gente, o que é que vocês entendem sobre solidariedade? Boa. A gente atrela muito solidariedade ao âmbito de caridade, são coisas diferentes. Solidariedade não é o que você dá para o outro, é a consciência do teu papel social na vida do outro. Isso sim é solidariedade. Então, quando você fala que uma pessoa é solidária, não é porque ela está dando algo para você, mas porque ela está entendendo que as tuas ações elas vão impactar direta ou indiretamente a vida do outro. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala sobre classificar ou hierarquizar papéis sociais ou funções sociais, você está sendo tudo menos solidário nessa perspectiva. Nesse processo da pandemia... Incrível você tá falando, incrível você tá falando. Eu vou te falar, cara, eu nunca tinha visto por esse prisma, não, cara. Eu vou assistir esse episódio acho que umas 3 vezes, viu, cara? Que bom. E na pandemia a gente teve a falência muito disso. E eu continuo e levanto muito essa bandeira, nós do IPRED levantamos muito essa bandeira, de parar de pensar que saúde é um ato apenas de ambulatório, de você medicalizar a pessoa, tá entendendo? Assim, né? Não é sobre cura. Não é físico, não é só físico. Totalmente. E elementos como esse de costurar, cozinhar, enfim, qualquer área que você se desenvolver, gente, porque isso redignifica a pessoa. Nós vivemos uma era onde a gente fala muito sobre saúde mental, por exemplo. Cara, não existe coisa que mais fragiliza, porque nos fragiliza é quando você não se resignifica. Sim. E você não vê a potência que você pode ocasionar. Isso nenhum medicamento vai te dar, gente. O que vai te dar isso é perspectiva. E nessa geração, isso aqui acaba dando uma bugada na gente também, né? Isso aqui tá criando novas doenças que a gente ainda vai entender com o tempo, né? Porque ainda é muito recente pra gente, né? Exatamente. E eu lembro muito quando eu fui lá, João, vocês falando muito sobre a importância do ambiente. Sim. Dentro dessa construção do ambiente, das conexões, e aí a conexão com Deus, conexão com as pessoas, e essa frequência que existe ali, nesse contexto desse resgate da identidade delas, né? Totalmente. Porque, beleza, entra pela criança, sai pela mulher, mas eu acho que mais que a mulher sai pela família. Totalmente. Né? E aí, fala um pouco desse contexto do ambiente. Como é que vocês fazem isso no dia a dia? A gente estava falando aqui sobre um brainstorm do lançamento, da construção de uma estampa. Né? E quanto valor tem por trás daquela estampa, porque ali reúne esse processo, histórias. Né? Quanto que esse processo ele tem valor. Tem valor.
E ali é uma estampa feita de conexões e de costurando histórias e Sim. costurando sonhos, né? Totalmente. Esse processo da criação da estampa é um dos processos mais bonitos que existe. Dos processos difíceis e bonitos. Eu digo que é quase um parto mesmo, viu, gente? Porque antes de eu falar da estampa, você tocou, amigo, num ponto muito importante da gente. Nós somos uma instituição que valoriza muito o pilar estético. O que é que eu quero dizer com isso? E a moda está muito inserida nisso. Sendo que a gente atrela pilar estético a um processo de futilidade, que não é isso. Estética, gente, é valoração, acima de qualquer coisa. Como nós somos uma instituição que trabalha não é com pobreza, é com miséria, que é essa falência de sonhos. Sempre foi uma prerrogativa da gente ter o belo, ter a questão do ressignificar. No começo, quando eu estranhava muito esse processo da doação, que é tão importante, mas nós somos uma sociedade que a gente atrela muito a doação a você oferecer qualquer coisa para o outro. E a roupa é muito isso, né? Tanto que quando a gente tem um bazar lá, a gente recebe muita doação. Gente, o quanto de doação que a gente recebe sem condição de uso, e a gente se pergunta, isso fala muito também da nossa consciência do ato do doar, né? Uhum. Você não vai se colocar num local desse, tipo, usar uma roupa que não seja, que não te resignifique, não te dê conforto. E isso também é um ambiente. Então, eu só colocar esse adentro desse pilar na instituição, da gente oferecer o melhor, o mais conforto, que a pessoa se sinta confortável dentro dessa zona. Que ela sim é merecedora de estar ali. Que não é, ela não precisa entrar pela porta dos fundos para sentar na cadeira, etc. Não, ela é sim essa pessoa que vai sentar na cadeira e ela é merecedora como qualquer outra pessoa. Então, isso sempre foi uma prerrogativa que a gente sempre adota e vai continuar adotando. E coloca isso nas nossas mulheres acima de qualquer coisa. Até porque a gente é muito induzido a achar que a gente sonha demais, que o sonho é grande demais pra gente, que a gente tem que se contentar com as migalhas, mas na verdade a gente é merecedor do pão todo, gente. É meio que dentro dessa perspectiva. E essa estampa, ela combina com isso. Todo ano, como é que funciona o Vai Maria? Ele é um projeto que todo ano a gente profissionaliza novas mulheres. E aí ele é meio cíclico, sabe? Dura 9 meses, essas mulheres se formam e elas têm 3 caminhos, né? Ou elas vão para o mercado de trabalho de confecções terceirizadas, ou elas fundam o seu próprio negócio em casa. A gente tem muitas mães de crianças com deficiência, mães atípicas, né? Então é muito difícil elas trabalharem fora. E aí elas montam o seu próprio negócio, ou se formam e ficam na marca Vai Maria. Nesse processo dos 9 meses, a nossa estampa, que é o nosso brilho, que é nosso diamante, ela é um nascer porque ela precisa da união de todas para ser construída e para ser materializada dentro dessa estampa. Nessa coleção de agora, eu estou com uma expectativa muito grande, porque ela fala sobre justamente isso, essa pauta que a gente está conversando aqui, sobre esse sonhar, esse poder super poderoso do sonhar. Sendo que é um processo, gente, que ele é um pouco difícil, porque é um revisitar de vidas com muitas arestas, com muitas dores. Mas, ao mesmo tempo, ele é um revisitar de uma potência muito grande. Eu coloco outra fase de ontem, que especificamente está muito na minha cabeça, por causa que ontem a gente fez essa imersão, né? Que eu digo que é o processo mais antropológico que eu já vi na minha vida, porque a gente começa a viver a vida delas, a gente sente na pele a dor de cada uma. E uma falou assim, que ela desenhou uma árvore, que então, inclusive vai ter árvore, né, dessa estampa, porque foi falado muito disso, que a árvore dela estava sem folhas. Sendo que, apesar da árvore dela estar sem folhas, ela fez assim para a roda, que é uma roda toda feita das meninas, ela estava cheia de raízes. E aí eu comecei a entender, não é sobre a folhagem, não é sobre as flores, mas sobre essas raízes que te prendem, sobre a família, sobre a união, sobre as conexões. Eu acho que projetos como o Vai Maria, ou essa consciência dessa estrutura familiar, é sobre o poder dessas conexões. A gente falou como a sociedade hoje está virando dentro desse processo da liquidez, como é frágil. Mas no momento que a gente enxerga a força dessa potência dos elos, desse processo, que é a verdadeira fraternidade, é isso, da gente se unir enquanto indivíduos, cara, é impossível a gente não voltar a acreditar que sonhos são possíveis. E sonhos verdadeiramente não envelhecem, mesmo. Dona Irene é uma prova viva disso, como tantas outras também, como tantas outras que passaram pelo Vai Maria. E até me perguntam assim, João, você se lembra de todas? Lembro de
todas, lembro de todas. Eu brinco até com a minha esposa até briga muito comigo nesse sentido, porque eu sou muito intenso e eu digo que eu perdi essa aula de me distanciar, porque quando você está em projeto social, e quando você está na maior parte da vida, você meio que tem que se desligar também das histórias que estão lá, que são histórias de dores. Não façam isso, viu, gente, em casa, viu? Eu não consigo me distanciar, eu vivo isso, né? Eu vivo a tua isso. verdade é essa, né? Total. Tá dentro de mim. Esse amor tá dentro comigo. Ele faz parte de mim. Então eu não consigo me distanciar das histórias de vida. São registros, né? Que ficaram. Totalmente. Que vão contigo. Totalmente. E eu sou o cara que elas me mandam mensagem. Eu sou assim até com meus alunos, me mandam mensagem no domingo e não é um peso para mim. Não é mesmo, não é um peso para mim. Não vou dizer para vocês que sempre é fácil. Não, eu chego às vezes arrasado de uma violência que ocorreu, de uma coisa que eu não pude interceder, de uma impotência sobre aquela ação que eu não pude fazer. Mas isso faz parte de quem eu sou. Se eu não tivesse amor dentro de mim, se eu não tivesse a paixão comigo, meio que me perco dentro desse processo, sabe? E essas estampas, elas falam sobre isso também. Elas falam sobre essa emoção, esse se jogar também, esse se vivenciar acima de qualquer coisa. A nossa última estampa, a temática foi Alvorada. Por que Alvorada? Porque uma delas, do ciclo passado, a gente pergunta assim, o que é que você vê de mais bonito no dia, etc. Aí ela falou, eu adoro o nascer do sol de Fortaleza, porque a gente acorda muito cedo e a coisa mais bonita que eu vejo no dia é o céu de Fortaleza, que é aquele céu de mistura de cores. E a gente, vamos chamar a Alvorada porque elas acordam muito cedo. E é a cidade acordando também, né? Totalmente. O William fala muito sobre isso. Milagre, pô, é um milagre. É um milagre do... Sim, é um milagre. Toda manhã, cara, quando eu vou ali na varanda que eu olho aquilo, eu fico como um espectador, assim, agradecendo a Deus por estar assistindo aquilo. O William é desse, o William. Mas isso é importante. Pronto, você começar o dia dessa forma, entendeu? Você já começa conectado e aí tudo, você define o seu dia ali, né? Totalmente, elas me ensinaram muito isso. E você falou uma palavra muito importante, a gente fala... Eu me incomodo muito com como essas palavras são poderosas e são transformadas num de clichê, de senso comum. Mas essa palavra gratidão, ela tem muita importância mesmo, sabe? Elas me ensinam muito isso, sabe? Na coleção passada dessa Alvorada, ela me ensinou muito isso. Poxa, numa gratidão não é, porque eu não quero entrar nesse sentido de você ver a dor do outro e eu ser grato por eu não ter a dor, não é isso. É gratidão verdadeiramente pelas pequenas conquistas, pelo ato realmente da vida mesmo, e é muito poderoso isso que elas ensinam, as Marias, especificamente. E é uma coisa tão doida, gente, porque como elas não percebem esse poder delas, sabe? Eu digo muito que elas são as verdadeiras professoras da vida, mesmo. Porque esse ensinamento que elas colocam diariamente sobre essa gratidão dela vivenciar essas banalidades da vida, que não é nada banal, é tudo, na verdade, é incrível. E essa estampa, ela reverbera nisso. É um ato difícil de construção. Eu detesto que eu falo isso, esse meu amigo que é o Zé Filho, que é o designer, que está desde o começo com a gente, um amigo querido, ele fala, a estampa não é minha, a estampa é delas, mas ele é de uma importância sem igual nesse processo. Hoje a gente tem uma... Ele potencializa esse trabalho, né? Totalmente. E muitos, na verdade. Hoje a gente tem outro designer também que nos ajuda muito, que é um designer, inclusive, do iPred, o Manu, que ama o Vai Maria totalmente. E eu acho que isso é um ponto crucial nisso, porque você precisa estar apaixonado com elas também nisso, esse amor. E eu até pergunto isso para os meus alunos, o que é que vocês entendem sobre amor? E amor, na verdade, é muito mais do que essa palavra, né? Esse bolo enérgico que nos reencontra com a humanidade de alguma forma. E nesse momento ali, delas partilhando as histórias delas, meu Deus, é talvez a maior riqueza dessa estampa. Tanto que a nossa estampa é o carro-chefe de venda. Porque por mais que você não conheça o Vai Maria, você olha a estampa do Vai Maria, sabe, parece uma coisa, sei lá, uma entidade ali que tá ali de alguma forma. E é muito João, bonito. Deixa eu falar, William, vou te interromper aqui, cara, porque tu me conhece, né? Quando me vem alguns insights assim, se eu perco o time, Vai, cara. Eu anotei o meu aqui, aí tá de boa. Cara, eu tive uma ideia aqui agora, certo? A gente não combinou isso. Se isso for pro ar, é porque foi pro ar, então tá valendo, que é o seguinte, cara.
Assim, João, fora que o podcast, né, o Modeflow, ele tem dentro do ecossistema dele alguns serviços, algum infoproduto, que é na capacitação de empresário de moda, que faz parte do que eu estou chamando de give back mesmo, que é esse devolver para a sociedade. Vou falar com mais detalhes sobre ele daqui a alguns instantes, mas nós também temos as nossas mentorias, certo? Então todo episódio a gente acaba divulgando em algum momento, né? Eu brinco que é pagando episódio, né? Então a gente bota o QR Code, divulga esse material. Eu não combinei isso com o William, mas eu sei que eu tenho essa liberdade para isso, né, Will? Da hora que sair esse episódio até o próximo ciclo, que é quando lança o próximo episódio, são 7 dias, né? Tudo que entrar, todos os contratos que foram fechados das mentorias, seja as mentorias em grupos ou individuais, e todos os produtos que a gente tem hoje no ar, que eu vou explicar para vocês, que forem vendidos nesse período, 100% dessa receita que entrar, a gente vai fazer uma doação pro Vai Maria. Não sei se é possível fazer isso lá no... É possível, se é possível fazer por Vai Maria. É possível, sim. Né? Porque eu sei que possível, o prédio é uma lindo. instituição mais ampla, né? Então 100% do que entrar do dia desse episódio, da hora que esse episódio foi pro ar, tá? Inclusive eu já vou pedir pros meninos na edição colocar o QR Code ao longo não deixar só para agora. Colocar o QR Code ao longo do episódio, tá? Vai estar aqui o QR Code do método Tríade da Moda, que eu vou explicar para vocês como é que funciona, tá? Mas além dele, Lindo. todas as mentorias que forem vendidas, viu, Will? Tá? Nessa semana, nesses 7 dias úteis aqui que for rolando aqui, 7 dias úteis não, 7 dias corridos que forem rolando, até o lançamento do próximo episódio, tá? Vai ser 100% convertido, 100% convertido por Vai Maria. Que lindo. Tá? Então, Obrigado, gente, obrigado mesmo. acho que eu vou te me dar com uma pergunta. Eu sempre gosto de fazer uma pergunta antes disso, tá? Então, antes de eu falar do método, eu vejo que as pessoas querem ajudar. Eu percebo que as marcas, as pessoas, elas querem doar. Talvez elas não saibam como ser solidárias, né? Pegando o gancho do que você comentou, sabe? E eu queria que você falasse como o Vai Maria ele vai além do assistencialismo. Sim. Isso é muito legal, para as pessoas entenderem de fato qual é a proposta do Vai Maria. Tá? Então, antes de você explicar sobre isso, agora sim eu vou explicar o que é o método Tríade da Moda. Tá? O método Tríade da Moda, jovens, que é esse QR Code está aqui, mas mais uma vez, as imersões também estão inclusas nesse projeto. Eu vou fazer uma capa diferente para esse projeto, eu quero divulgar de forma antecipada ele, porque eu quero que as pessoas comprem nessa semana. Certo? O que a gente vem vivendo nesses 20 anos de moda, né, Will? O que a gente vem entendendo que vem tendo um certo sucesso. Você falou sucesso, o que é sucesso, né? Mas eu acho que a gente tem construído um projeto muito bacana com nossas marcas, com a Overlabel, é a Lely, é a Dogville, é a Bendita, e agora com o nosso Soft Store também, que é o outlet dessas marcas, né? Tem credenciado o nosso projeto, podemos dizer que num olhar assim, um certo sucesso. Sim. Desde que a gente iniciou as mentorias, isso tem 2 anos, então são 20 anos de mercado, com mais 2 anos conhecendo os desafios de outros empresários de moda como você, ou mesmo você que está pensando em entrar, a gente consolidou isso numa imersão que a gente fez, a gente gravou essa imersão, são 6 horas de conteúdo, passo a passo, se você não tem uma marca ainda, você consegue em 6 horas de conteúdo lançar sua marca e ter resultado. Se você já tem sua marca, está no começo da jornada, ou já tem sua marca e ainda não tem o resultado que você gostaria, que é o lucro que você gostaria, tem como você fazer esse projeto, porque existe um método que considera 3 fatores: meta, criação e venda, planejamento, desenvolvimento e evolução. Esse processo aqui, no ritmo correto, no fluxo correto, ele gera o que a gente chama de lucro. Esse lucro vai sendo retroalimentado com o tempo, e é esse lucro que faz com que sua marca jogue o que eu chamo de jogo do poder. Você pode mais. Você pode mais investir em equipe, você pode investir em time, você pode doar mais, se esse é o seu objetivo. Você pode abrir mais lojas, você pode investir em marketing, em parceria, em colaboração, você pode mais. Esse é que é o nosso objetivo do método Tríade da Moda, é que a sua marca ela possa ser pujante e cresça de forma sustentável, que é gerando lucro para o negócio. Né? E aí sim você possa também, quem sabe, devolver, fazer esse give back, é isso aí. Tá? Então esse material foi consolidado, tem diversas ferramentas, é muito prático. Tá? Inclusive eu vou mudar meu arroba para isso, é Vini Souza Moda na Prática. Vai sair o Moda na Prática porque a gente faz tudo Que prático lindo. mesmo para costureiro, certo? Mas o projeto ele é prático. E a gente tem visto empresários que, resultados que cresceram 10 vezes. Assim, eu confesso que eu não assino isso não, tá? Mas aconteceu. Teve empresários que cresceram 10 vezes,
10 vezes. Olha o impacto que isso gera, cara. Não é na vida do empresário, não. É o quanto que ele consegue devolver contratando mais pessoas, impactando mais pessoas. Tem gente que dobrou o lucro, tem gente que, porra, se organizou com a sociedade, que conseguiu colocar a marca para fora, que tinha dificuldade de como lançar a marca, se reorganizou. Então, assim, até tem que colocar mais depoimento, viu, William? É incrível, assim, a gente que tá no backstage ver o impacto que isso tem e isso nos consolida fazer isso. Cara, eu quero tirar isso das mentorias e transformar isso no infoproduto. Então, tô sendo um pouco mais longo hoje, porque enquanto a gente está aqui conversando, é o tempo que você pega o seu celular, coloca aqui no QR Code que está na tela, ou se você está vendo no seu celular, clica no link que está aqui na descrição desse vídeo, tá? E te garanto isso, vou falar depois com o João com calma, como que a gente faz esse processo, mas 100% desse infoproduto que vai te capacitar a tua marca, é um ticket, porra, super acessível, qualquer um de vocês podem comprar. A gente fez a mudança mesmo, é a forma que a gente tem para poder realmente te colocar na jornada. Ou também as mentorias, você que já está no outro nível, que já fatura, porra, acima de 100 mil, quer partir para 1 milhão, enfim, você que quer dar o próximo passo também, todas as mentorias, seja em grupo ou individual, também vão estar parte desse projeto, tá, João? E eu realmente espero que seja nosso pico de venda, porque vai ser muito bacana poder contribuir. Né, Vini? Vai ser muito bacana poder devolver isso para as meninas lá do Vai Maria. Não só as meninas, né? Mas para todas essas famílias, viu, João? Então não combinei isso contigo, viu, cara? Mas eu quero entrar nessa. Vamos fazer um trabalho antecipado, tá? Eu quero divulgar o episódio de forma bem antecipada, para dizer, ó, a partir do dia tal vai ter essa campanha e tal. Isso está totalmente alinhado com. A gente fala muito de propósito e acho que é uma coisa muito lúdica, mas a gente acredita muito que mais marcas, mais vidas, mais famílias e mais transformação. Então, exatamente. É sobre impacto positivo, né, Will? Exato. A gente lá internamente fala muito dos overlabels, né? Quando a gente tem um episódio, enfim, outro dia a gente fala mais sobre isso, né? Mas eu tenho um episódio pessoal com o William que eu cheguei para ele uma vez e falei assim, cara, não é sobre o que eu quero ou o que eu penso, mas são sobre os 200 overlabels, são as 200 famílias que diretamente estão ligadas ao nosso projeto. Então a gente não toma decisão só por nós. Entende? E eu acho que é um pouco sobre o que você fala também, né, cara? É o poder que isso vai gerar, né? Às vezes você. Eu não sei se já tá gravando, eu acho que não tá gravando, não, é que eu não falo sobre isso. Mas às vezes você não quer muito. Às vezes a gente não quer muito assumir alguns responsabilidades, porque pesa, né? Mas assim, cara, eu acho que Deus deu alguns dons pra gente, certo? E com esses dons, vira missão, vira propósito, né? Então, assim, eu tô muito feliz, João, assim, não acabou o episódio ainda, tá, galera? Mas assim, eu tô muito feliz com essa possibilidade, me veio esse insight aqui agora, eu sei que o William topa todas mesmo, tá? Então eu quero engajamento, viu, Aloysio? Eu quero engajamento do time, anota aí pra não deixar de esquecer, eu quero engajamento do time, divulgação antecipada, pra que a gente possa fazer essa semana, quem sabe uma das melhores semanas da gente aqui de resultado, pra que a gente possa contribuir com o projeto do Vai Maria. Mas assim, João, isso sendo muito sincero, né, essa doação que é nossa, né, do nosso tempo, do nosso projeto e de você que vai se desenvolver através dessa doação, é a melhor coisa que tem, né? Eu vou me desenvolver todo ano, né? Mas assim, eu percebo, cara, que muitas empresas e muitas pessoas também querem doar, cara, querem participar, entendeu? Como que você acha que esse processo deve acontecer? Eu sei que a doação é importante, mas o ato de ser solidário é mais importante ainda. Cara, eu queria que você tentasse de forma bem objetiva mesmo explicar, cara, como é que você indica iniciar esse processo, tá? Aí eu quero emendar, porque você fala muito bem, é professor, então você está acostumado a falar, eu quero deixar que o microfone é seu completo. Eu quero que você falasse sobre isso, sobre 2 prismas, tá? Primeiro, você é um cara extremamente magnético, e eu vou deixar o microfone para você falar à vontade mesmo. Você é um cara extremamente magnético, mas tem um detalhe na sua fala. Eu quero recuperar o que você estava contando antes do Vai Maria. Você também é proativo, né? Ou seja, eu me torno magnético a partir do momento que você tem acesso a mim, que você me conhece. Mas eu quero que o William me conheça, então eu vou até o William, né? Então, volto a dizer, como realmente ser solidário, isso tanto CNPJ como CPF, como que você é essa pessoa magnética, mas um magnético proativo, as coisas não caem no seu colo, mas depois que as pessoas te conhecem, vira esse magnetismo. E fala um pouquinho também sobre, dentro da Vai Maria, esse lance de ir além do... Você usou um termo que eu achei fantástico. Assistencial. E além do assistencialismo. Total. Primeiro, em relação à Vai Maria especificamente, eu não encaro a doação como uma doação do âmbito de caridade. Eu encaro quase como um investimento dessas empresas. No investimento, gente, que a gente está na mesma sociedade, a gente está no mesmo barco. Se a gente não começar a pensar numa nova forma de modelo realmente de construir uma sociedade,
todo mundo aqui vai ruir, gente. É uma perspectiva muito lógica. A perspectiva do que a gente fala hoje em dia de um capital sustentável é totalmente esse. Eu acho que se tem alguma benevolência do tempo atual que a gente vive, é que a gente tem a possibilidade de enxergar isso de uma outra perspectiva. Você não só estar doando e fechar o olho e seja lá o que vai acontecer. Mas dessa doação, ela verdadeiramente ser materializada com algum resultado potente, um resultado positivo. Eu sempre acreditei nesse tipo de doação. E eu estou falando de uma doação, não uma doação financeira. A gente citou aqui pessoas que estão comigo diariamente. O tempo, cara. O tá tempo, louco, o tempo é tempo, talento, sua arte. A doação, eu coloco muito uma frase que o Dr. Sullivan, que é o nosso presidente, ele fala muito, que eu amo essa frase, que a maior doação é da ideia. E é verdade. A ideia faz tudo, a ideia transforma o mundo. A ideia, inclusive, proporcionou que projetos como Vai Maria e como o próprio IPRED fossem construídos, né? Essa doação é a mais poderosa de todas, sabe? E eu acredito muito nisso. A gente volto aqui com essa palavra gratidão e dádiva, porque tenho muito a agradecer nessa caminhada, e você falou sobre essa questão, e a gente volta naquele conceito de consciência e da nossa responsabilidade. Hoje eu me sinto uma pessoa muito mais consciente da minha responsabilidade de trajetória. Eu queria muitas vezes negar isso, sabe? Eu queria não tocar nesse lugar, porque eu achava que era mais fácil e é mais cômodo mesmo. Hoje eu me sinto até mais feliz nesse sentido. Sim, tem um peso muito grande, tem um peso porque eu não sonho mais por mim, eu sonho por muitos. Então, as falhas que eu cometer, ela vai reverberar não só sobre mim, mas sobre muitos. Mas as vitórias que eu vou ter não vai ser só sobre mim, vai ser sobre muitos. Então, isso é uma outra perspectiva, isso é um lugar muito mais feliz, isso é um lugar de realmente de gratidão mesmo, de afeto, de amor. E no Vai Maria, especificamente, quando a gente começou a fazer, nunca foi nossa ideia fazer uma marca. Nunca, nunca. A gente iniciou nesse projeto de uma forma muito audaciosa e sonhadora mesmo, e ainda continua sendo. Mas o que aconteceu? Teve o primeiro ano, foi aquele momento lindo com as meninas. Entrou duas questões muito latentes. Como é que a gente vai inserir elas no mercado de trabalho? Eu não conhecia total de 0 pessoas que trabalhavam com confecções, etc. Não era do meio, mas, como você colocou, era um cara muito atrevido e ainda sou. Eu conheci e não conhecia algumas pessoas e fui atrás. Começou meio que isso. Quero que as pessoas contratem as Marias. Eu mesmo fui. Me lembro como se fosse hoje. Eu fui bater na porta da Brígida, que da Pena, etc. Brígida, eu tenho um exército de mulheres aí querendo trabalhar. Você pode aceitar ela para fazer teste, ela e tantas outras. Esse foi um dos primeiros movimentos que aconteceu. E o segundo foi porque, depois dos desfiles, muitas pessoas chegavam para a gente: João, vocês têm que fazer coisas para vender, etc. Tal. Eu comecei a pensar, poxa, verdade. Verdade, porque sempre me incomodou, e é isso eu coloco um ponto de reflexão para a gente, porque apesar de sermos uma sociedade que ela é muito conectado uns com os outros de alguma perspectiva, mas a gente entrou nessa reverberação muito do assistencial. Isso me incomoda. Isso sempre me incomodou. Tá, você vai dar um prato de comida para a pessoa, mas no outro dia ela vai estar passando fome. Não vai adiantar nada isso. Eu sempre acreditei, ainda continuo acreditando que para você transformar a vida do outro, você dá possibilidades para o outro, dá ferramentas de transformação. Isso é trabalho, isso é acreditar de alguma perspectiva. E eu vi no Vai Maria realmente uma possibilidade da gente dar transformação, não só a ferramenta de trabalho. E além da gente estar colocando essas Marias para trabalhar em confecção ou fundando seu próprio negócio, que é muito sério. Eu aprendi a duras penas que empreendedorismo é uma das coisas mais difíceis do mundo. A gente vive numa sociedade que a gente também romantiza muito o empreendedorismo. Ele é muito importante, é algo revolucionário, mas a gente está falando de mulheres em extrema vulnerabilidade. O empreendedorismo, ele entra num lugar muito mais sensível, porque entra diversas questões aí, gente. Diversas questões. São mulheres que não têm organização financeira, são mulheres que dependem quase 100% de auxílios, Bolsa Família, etc e tal, e entra numa zona de risco aí. Então tem tantas questões, porque a gente vive num mundo que o empreendedorismo virou para tudo. Você tá gripado, seja empreendedor, tá com dor de cabeça, seja empreendedor. Cara,
é um caminho lindo, mas é um caminho de muita responsabilidade. E eu comecei a entender isso. E eu, poxa, aí eu trouxe uma galera que pudesse me ajudar nisso. Eu não sabia como poderia fazê-lo, mas eu sempre tive uma humildade mesmo de entender. Não é minha área, mas eu vou atrás de quem possa me ajudar a fazer isso acontecer. E aí a gente começou a trabalhar empreendedorismo com ela. Aí depois eu comecei a entender, poxa, vamos começar a vender as peças das meninas? Em vez de a gente só colocar para elas irem, e muitas delas não conseguem ficar numa confecção porque são mães de 6, não tem rede de apoio, muitas vezes a criança tem deficiência, enfim, todas essas questões, vamos fazer a marca do Vai Maria que seja retroalimentado isso. Então hoje a gente contrata as meninas como costureira, não ainda o modelo que eu idealizo, eu ainda espero que isso se transforme em uma coisa muito mais potente. E aí a gente fez esse circuito. Hoje nós somos um projeto incentivado. O que quer dizer isso? A gente, todo aquele destinação de imposto de renda, todo aquele negócio, a gente recebe também no Vai Maria. Isso é maravilhoso porque eu acredito que tudo na vida, gente, é uma troca. Por exemplo, a empresa destina imposto de renda, a pessoa física destina imposto de renda e a gente faz uma troca. Isso é selo social, isso é reverberação, isso é cíclico, gente. Eu acredito muito nesse sentido do retroalimentado. Porque se a gente viver, a benevolência ela é essencial, ela é o começo de tudo. Mas ela não pode ser apenas isso. Tem que ser uma coisa realmente cíclica de alguma maneira. E aí, quando a gente começou a fazer a marca Vai Maria, e aí foi super difícil, ainda é super difícil, viu, gente? E eu acho muito bom a gente colocar isso, porque hoje a gente tem muito em loco essa questão dos negócios sociais, em pauta, etc. Gente, difícil pra caramba, porque você tá vivendo várias questões ao mesmo tempo, e principalmente, quem trabalha no social, em instituição, a gente não é dessa área empresarial. Mas eu vi que esse era o único caminho. E você me colocou um ponto muito importante. Quando tudo começou... Ai, gente, desculpa. É porque a gente revisita umas memórias assim que são muito emocionantes, mas que eu tenho muita gratidão mesmo dessa caminhada mesmo, de muito amor. Boa, João. Quando a gente começou a fazer o que a gente faz, eu não sabia muito bem para onde a gente ia. É uma caminhada, às vezes, muito solitária, mas que você precisa muito ter fé, sabe? Eu me acho um cara de muita fé. Eu acredito naquilo e me agarro com aquilo com toda a força que eu tenho. E eu sabia que a gente ia dar certo de alguma forma. A Manu sempre estava do meu lado. Muitas vezes ela não podia estar lá no IPRED de alguma forma. E até mesmo dentro da instituição, o Dr. Silva, que é o nosso presidente, acredito, e Joana, que é minha irmã, minha parceirona, acredito e sonham comigo intensamente. E aí eu fui buscando essas pessoas. Que eu me inspirava de alguma maneira. Elas não me conheciam, mas hoje a gente é super amigo, sou super amigo, tenho amigos assim que são hoje em dia aqueles heróis, aquelas pessoas que eu me inspirava antigamente, são o meu ciclo de amigos e isso talvez seja uma das maiores dádivas que eu tenho. E foi incrível, isso desde do Zé Filho, a Cândida hoje, que é a nossa estilista, que são pessoas que não me conheciam, mas eu sentia, sei lá, eu não sei explicar para vocês qual é o sentimento que move, que nos liga, mas eu sabia que a gente ia, eu falo isso sempre, a gente vai ser amigo pro resto da vida, e é verdade, porque a gente meio que sonha junto de alguma perspectiva. Eu me lembro muito de um episódio onde estava passando por um momento muito difícil, que a gente tinha um total de R$0 mesmo, pós-pandemia, foi uma coisa super complicada, doações caíram muito, mas sei lá se é Deus, se é a vida, se é alguma coisa assim que vai com a resposta para ti de uma forma muito imediata para fazer você não desistir, sabe? Essas pessoas também são um motivo de eu também não desistir nunca, de me fazerem acreditar sempre, porque sempre
sempre tiveram de portas abertas com o sim de alguma maneira, e tanto lá você falou de doação, isso talvez seja a maior doação de todas, deles estarem sempre presentes. Eu devo muito isso a todos eles, não só as Marias. Eu digo que o IPRED como um todo, Vai Maria também, ele é feito por todas essas pessoas que passaram e passam pela nossa vida, sabe? Eu sempre valorizei e valorizo muito essa caminhada. Eu não sei se... eu sempre fui um cara muito sonhador. Eu sempre acreditei nesse amanhã melhor do que o hoje, sabe? Hoje eu sei que eu não vou ver esse amanhã que eu luto tanto acontecer. Hoje eu tenho esse discernimento. Mas eu sei que a gente está semeando. Eu tenho essa esperança, sabe, muito grande dentro de mim que tudo vai melhorar em alguma medida. Talvez eu não vou enxergar isso, mas eu tenho certeza que os meus filhos, os filhos dos meus filhos, eles vão viver isso. E talvez essa seja a maior doação, né? Você fazer algo que você talvez não veja, né? Tipo assim, eu vou plantar uma semente aqui que vai demorar anos para poder ela, de fato, ela brotar, né? Totalmente. Assim. E voltando nessa questão do Vai Maria, eu me lembro muito, eu sempre me emociono muito. Ih, gente, eu sou super chorão, peço até desculpa. Eu tô aqui, meu amigo, quem me conhece sabe que eu tô me controlando também, viu? Eu sou super chorão, mas... E eu, durante muito tempo da minha vida, gente, tentaram colocar em mim que os meus sentimentos seriam uma fraqueza. Mas isso eu digo pra todo mundo, gente, não acreditem nessas mentiras contadas muitas vezes que se tornam verdades. Não são verdades. Os meus sentimentos sempre foram a minha fortaleza. Eles sempre me fizeram ser quem eu sou e me guiaram. Eu sempre fui guiado por esse meu coração, por essas minhas emoções. E nos momentos mais difíceis, gente, era com esses sentimentos que eu me agarrava. Foi esse sentimento que me guiou a estar aqui com vocês, inclusive. Não tem como negar isso. E eu acho que esse é o maior ensinamento de todos, sabe? Que eu continuo tendo dessa vida. Cara, João, o João falou aqui, mas é porque eu tava me segurando aqui, mas é a pura, assim, acho, é a pura verdade, cara, quando a gente olha para a vida, né, através dessa ordem e dessa ótica, né? Deus, família, amigos e trabalho. Deus, família, amigos e trabalho. Então, cara, isso é muito poderoso, entendeu? Acho que a vida, o sentido da vida está aqui nesses quatro pilares, entendeu? Will, antes da gente ir para nossa pergunta final, né? E até também pegando um pouco desse carinho, desse amor mesmo assim que o João tem pelo projeto, né? Eu queria ouvir de ti, João, que a Vai Maria é uma marca que extrapolou a visão de marca, vamos dizer assim, né? Uhum. Talvez seja talvez um propósito que encontrou na marca, uma marca, né? Assim, é uma coisa que vai se misturando, assim, né? Eu brinco muito, eu tava até falando com empresários que estão tentando ajudar a gente a organizar algumas coisas, métricas que a gente não entende, né? Para o futuro mesmo. Para o Vai Maria caminhar, inclusive, por exemplo, se eu deixar de existir, que isso é o nosso propósito. É muito perigoso quando a gente personifica. Eu nunca quis isso, sabe? Que o Vai Maria fosse ligado a pessoas, mas sim que ele fosse esse bolo de possibilidades, essa porta de possibilidades. E eu brinco muito com isso, que o Vai Maria ele começou do fim, que eu quero dizer com o quê? A gente já nasceu de um propósito. A gente sabia o que a gente devia fazer, a gente sabia o que a gente deveria vender. Talvez foi um propósito que achou uma marca. É verdade, é isso. A marca, ela parte do propósito. E outra, mas acho que a marca, mais do que o que a gente às vezes quantifica como marca, né? A marca ela é um legado. Sim. Entendeu? E é aquilo que vai ficar marcado. E a pergunta... Pra eternidade. E a pergunta que eu ia fazer, né? Que é a penúltima pergunta, né? Porque a última é uma pergunta muito especial nossa aqui, que marca o projeto. Pra gente encerrar nosso episódio, né? É um episódio que tá sendo difícil de encerrar, viu, Will? Porque eu não quero encerrar, mas tem o que, né? Até o Aloysio, que é um cara mais de buenas ali, já alertou aqui, cara. Ele já colocou o relógio. Eu acho que nós estouramos o tempo. Mas assim, João, que conselho você daria, certo, cara, pra quem realmente tá a fim de começar hoje uma marca de moda, né? E misturar esse conselho para quem lançou uma marca e não tem ainda um sentido para ela, né? Porque acontece muito isso também, né? As pessoas lançam a marca lá
A gente tava falando muito de moda, não é só produto, roupa, Aham. né? Roupa, vender roupa, acho que não é a pegada, né? Então, assim, que conselho daria pra essa pessoa que tá pensando ali em começar, que tem, de repente, esse amor pela moda, pelo tal, pra poder realmente as pessoas, de repente, ter resultado, impactar. Você tá impactando pelo lado social, mas existem várias formas de você impactar o mercado, né? Que conselho seria esse? Eu dou um conselho que transcende até o campo da moda. Inclusive, eu tô de Vai Maria, viu? Tô de Vai Maria uma forma de muito orgulho. Principalmente quando você cria uma marca, eu acho que você tem que escutar muito... Vai parecer de novo clichê, mas não é nada clichê, gente. Os teus sentimentos mesmo. Saber o que é que a tua marca ela quer causar, né? Quando a gente fez o Vai Maria, pelo menos na minha perspectiva, eu sempre tive a certeza do que o Vai Maria ele poderia representar. Não apenas sobre uma roupa, sabe? Eu tô vestido agora, gente, de Vai Maria, mas toda vez que eu coloco um Vai Maria, eu me sinto como se fosse numa armadura, mesmo. Eu sinto que as histórias delas estão comigo. E eu queria que as pessoas sentissem isso também. Eu queria que as pessoas vibrassem com isso de alguma forma, sabe? Eu me lembro a primeira vez que eu vi uma pessoa vestida de Vai Maria. Foi aqui na Praia de Iracema. Eu tava num show enorme, acho que era do MC, uma coisa assim. Aí eu vi uma menina de Vai Maria. Aí eu não me aguentei, gente. Eu abordei ela. Eu perguntei, isso é Vai Maria? Ela... um tal de um projeto que oportuniza mulheres. Rapaz, a mulher conhecia a história toda. Gente, talvez seja um dos momentos mais emocionantes que eu vivenciei na minha vida. Parece uma coisa super banal, mas era aquilo que eu queria que as pessoas sentissem. Eu queria que eles sentissem que as histórias dessas mulheres elas fossem transmutadas nessas roupas e que saísse das paredes do IPRED, sabe? Hoje é isso que eu espero do Vai Maria e eu acho que quem está fazendo uma marca, independentemente do seu objetivo, seja isso. Dar realmente essa semente no outro. Isso não só na moda, isso para qualquer coisa da vida. Porque se você faz uma coisa sem sentido, ela tende a sair, como a gente falou, como liquidez. E novamente eu coloco aqui, eu sou um cara muito apaixonado, a paixão é necessária. Mas a paixão ela te cega também. A paixão ela tem que ser a mola propulsora das coisas. Mas ela tem que ter um processo de consciência. O que é isso de consciência? É saber que tu vai ter essa paixão, mas essa paixão ela vai te levar a algum lugar. E tu vai transmutar essa paixão num processo de consciência. E é por isso que o amor é muito mais poderoso do que a paixão nessa perspectiva. Porque amar é você ter consciência sobre o outro. Fantástico. E é isso que é isso. Conhecimento é isso. É conhecer ao outro acima de qualquer coisa. E o Vai Maria é isso. Porque ele é sobre histórias de pessoas que se ligam. E uma marca, a moda, na verdade, e eu falo isso inclusive para as Marias, moda não é sobre roupa. Ela é também sobre roupa. Moda é sobre se reencontrar, é sobre se ressignificar, é sobre se achar. E é sobre amar, acima de qualquer coisa. Will, Identidade, histórias. E pra gente terminar na alta, tem que aproveitar pra gente terminar na alta. Certo? Eu não sei se... Ei, vai falar. Não, muita coisa mudou aqui no nosso projeto, o nome do projeto, tá, mas a pergunta, ela ficou, né, cara? E assim, depois de tantas coisas que a gente ouviu aqui nesse episódio, inclusive gratidão por você chegar até aqui, em todos os sentidos, tá? Mas essa pergunta final ela não mudou e eu queria que você fizesse, porque eu estou ansioso pela resposta, confesso. Eu não sei se o João já respondeu a pergunta antes de eu fazer a pergunta, entendeu? Deu spoilers, né? Mas, cara, João, antes de eu fazer a pergunta, cara, eu quero te agradecer, de fato, assim, não só por tu ter vindo aqui, mas eu acho que por ter te conhecido mesmo, entendeu? Gratidão, porque eu acho que você é um cara que sempre que a gente tem contatos, você consegue provocar mudanças, né? E mudanças que vêm de dentro. Eu acho que isso é o mais importante. E leve. E de forma exatamente. Leve. Assim, em nenhum momento que a gente teve contato com o IPRED, com a equipe, com o próprio João, assim, são provocações no meu sentido leve. São provocações profundas. A gente reflete sobre elas, mas eu não me sinto pressionado, nem... assim, não. É uma reflexão positiva. Sabe? E que eu acho que isso que é o mais desafiador, porque essa reflexão positiva é que faz que o cara se mexa, entendeu? De forma positiva. Até para poder esse processo ele vir fluido também, né? Total. Para que essas pessoas, seja no IPRED, ou seja no Vai Maria, elas recebam também essa energia, né? Essa doação ela vem acompanhada de energia muito positiva, né? Que é o que talvez elas também precisem muito disso, né? Total. E assim, a generosidade mesmo. Sim. Por estar aqui com a gente.
E por estar colocando aqui nesse momento, eu acho que essas reflexões em quem está assistindo, entendeu? Acho que eu tenho certeza que isso vai gerar muito impacto e a vida ela só tem sentido de fato quando a gente consegue gerar impacto na vida do outro, né? E, cara, a pergunta que não quer calar, tá? Por que moda é foda? Porque moda, cara, moda, eu até falei sobre isso. Pra mim, a moda me salvou em muitas perspectivas. A moda me fez encontrar comigo mesmo, ela me faz me encontrar comigo mesmo. Ela me apresentou sonhos, me fez sonhar de novo. A moda me apresentou as pessoas mais importantes da minha vida, talvez as minhas grandes inspirações. A moda talvez ela seja tão poderosa que muitas pessoas tentem transformar ela numa coisa banal. Mas a moda, ela é sobre o ser humano, ela é sobre a sociedade, ela é sobre ressignificar, ela é sobre simbolismo, ela é sobre amar, ela é sobre tristeza, ela é sobre ressignificação, esperança acima de qualquer coisa. Se eu pudesse, eu estava falando ontem isso, gente, com a minha esposa, ela falou assim, João, você já fez tanta coisa, etc, criou um projeto com muitas pessoas legais, já está aqui e tal, será que um dia você vai parar? Aí eu fiquei assim pensando, no sentido de ficar tranquilo, né? Eu assim, meu Deus do céu, eu devo tanta coisa e a moda me deu tanta coisa. Se eu pensar assim para trás, o Vai Maria talvez seja um dos pontos mais importantes da minha vida. E eu fico muito grato por isso, sabe? Você falou, eu estou muito agradecido de estar com vocês mesmo. É o legado, né, amigo? Você se perguntou se pode ter continuar, você com toda certeza deixou um legado. Sim, na sociedade. Sim, né? Eu fico muito feliz com isso. E moda é foda por causa disso. Porque ela te dá muito. Ela te dá e te faz ter uma consciência. Mas é óbvio, você precisa também estar aberto a ela. Sim. Você precisa estar aberto a esse conhecimento. É tipo o mito da caverna de Platão, sabe? É nesse sentido. Você precisa também se abrir a essa luz. Você precisa também entender o que ela está querendo te falar. Porque ela fala sobre nós. Ela tem que falar sobre nós. Essa roupa que eu estou vestindo, o que nós vestimos e o que a gente fala sobre moda é arte pura, né? Cultura pura, materializada. Ela fala sobre a gente de alguma perspectiva. Eu realmente devo muito a moda nessa conjuntura. Fui tão audacioso que eu sou professor, mas eu tive um momento onde eu fui professor de antropologia da moda. Foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Porque eu tive contato com talvez uma materialização muito latente, sabe, disso, de como essa moda ela gera essa transformação de uma perspectiva. E acima de qualquer coisa, viu, gente? Essa palavra esperança, ela vem muito do verbo do esperançar, que é você esperar. E é difícil pra caramba. A gente quer tudo no agora, né? E eu tô tentando, viu? Não sou esse cara também tão calmo assim, não. Muito pelo contrário. Sou muito angustiado e muito ansioso. Mas eu entendo que esse esperançar, ele é talvez o ato mais poderoso de todos. Então, moda é tudo isso. E mais alguma coisa. William, você tem falado um pouco nos episódios, mas essa vai pro livro, viu, cara? Essa aí, viu? A gente tem uma promessa quando a gente completar 100 episódios, a gente compilar as melhores respostas dessa pergunta e isso fazer parte de um livro que a gente vai lançar do Moda é Flow. Jovens, não falei, né? Sem palavras para tudo isso que a gente viveu nessa horinha e pouquinho que a gente teve aqui juntos, né? Que esse episódio realmente ele extrapole o que a gente tem construído. O bom do YouTube é isso, né? Porque fica também esse legado na internet. Eu acho que isso é legal. Tá certo? A gente que faz o Moda é Flow, é muito bacana poder ter essa possibilidade de você estar com pessoas incríveis e pessoas que têm um propósito, ou marcas que são propósitos, enfim, tão fortes que nos fazem repensar e refletir dentro dessa máquina, esse rolo compressor que é esse mundo que a gente está vivendo hoje, caótico em todos os sentidos, né? E repensar a moda sob esse prisma, para mim, tem sido extraordinário, tá? João, quem quiser conhecer um pouco mais do teu trabalho, né, da tua história, do Vai Maria, quais são os arrobas? Se puder falar todos, fala todos, cara. Pronto. Acesse lá nosso arroba do
do IPRED, @IPRED oficial. Esse semestre a gente está fazendo o arroba do Vai Maria, porque isso é uma coisa que é até difícil, porque ele é uma ramificação, mas agora a gente vê a necessidade de criar o arroba do Vai Maria como sinto marca. total essa... A gente está bem nesse movimento agora de E por que não ajeitar a casa, né? E por que Ajeitar não a casa. Costela também... como é que eu posso falar? Trazer recursos e fontes Totalmente, pra marca mãe, né? Que é o IPRED, né? Totalmente. Eu vejo um link total, cara. Assim, Totalmente. O Vai Maria, para você conseguir uma peça, é só entrar no Instagram do IPRED ou ir ao IPRED. A gente também está sempre nas feiras autorais da cidade, sempre. A gente está lá vendendo. O mais lindo de tudo, que você pode encontrar as Marias, que é elas que fazem tudo acontecer, estão lá. Eu também estou lá, porque a gente, eu adoro, acho assim lindo, eu fico batendo foto. Parece que, sei lá, o pai entregando o filho na escola. Mas é lindo mesmo. E elas sempre estão lá vendendo as peças delas. E eu convido, na verdade, a todo mundo ir lá, nos visitar. Você falou lindamente disso, tipo, apesar de ser uma instituição muito conhecida, mas é muito importante vocês irem, ter esse momento de convivência com elas também, escutar elas, é uma outra coisa, escutar pela nossa voz e escutar elas. O ateliê do Vai Maria é lindo, o prédio todo é lindo, tantas áreas, mas você é bem quer diferente muito. É bem diferente do que você pode imaginar, eu te garanto isso, entendeu? Tu sabe que lá no ateliê tem tipo um manifesto que a Mariana Marques, que é uma amiga querida também, demais, ela teve uma vivência com elas e ela escreveu na parede um manifesto dela, que são elas que falam, né? Como muitas não sabiam escrever, precisou da Mariana para escrever, e foi lindo. E foi lindo que todo mundo que chega lá lê o manifesto, e é uma coisa de você... É impossível você sair... não diferente, eu não digo melhor, mas digo diferente de alguma forma. Então, visita a gente, acessa o prédio oficial e participa. E óbvio, dezembro, o nosso desfile. Todos convidados, gente. Todos convidados. Eu garanto para vocês, gente. É uma das coisas mais emocionantes que vocês vão vivenciar na vida, mesmo. Estejam lá. Normalmente acontece lá pela segunda semana de dezembro. E João, assim, né? Fazendo um pedido também, né? Que qual participação, né? Também incentiva a galera a clicar no QR Code aqui para essa semana também estar nesse... Por favor, gente, por favor. Essa ajuda, né, muito mais do que uma ajuda, volto a dizer, é investimento e estímulo, gente. Todo esse recurso aí vai literalmente para a gente estimular que essas mulheres verdadeiramente não parem de sonhar, gente. Isso eu falo em que sentido? Elas não têm como, gente, montar negócio próprio, virar empreendedoras, fazer tudo isso se não tiver um capital de incentivo, sabe? Isso vai para isso. Uma coisa que desde sempre no Vai Maria, no final do ciclo... Não é só a gente dar máquina para todas elas, máquina de costura, porque eu achava muito louco isso. Uhum. Como é que você vai profissionalizar, a pessoa vai sair e não tem recurso nem para comprar um material de trabalho? Sim. Não, gente, vamos correr atrás, vai sair com tudo, com máquina de trabalho, consciência, capital de investimento, de tudo isso. Isso é para isso, então ajuda e participa desse movimento, gente. O QR Code tá na tela também, o link na descrição. Cara, divulga também o teu Instagram, que eu acho super legal também, né? Eu adorei o teu Instagram, cara. Eu não sou muito assim, é engraçado, né, isso, gente, o pessoal fala disso, mas eu não sou muito de redes sociais, mas sempre eu tô lá respondendo também, eles descobrem, né, rolou aquele tal de João, porque todo mundo falava isso por causa do João do IPRED, aquele tal do João e tal, que fala sobre o IPRED, fala não sei o quê, aí foi por isso esse nome, aquele tal de João. @aquele tal de João. E vão lá também, a gente conversa, o pessoal recebe umas coisas muito, tipo, sempre, João, eu quero doar, quero ser voluntário e tal, vamos, esse movimento é nosso, gente, sempre é nosso, cara, sempre é nosso. E o William Marques, cara, que episódio, hein, cara? Quem quiser ele achar, cara, quiser ele achar com a sua João. @William Marques, tá lá, você acompanha meu dia a dia, os bastidores das marcas, Modeflow, lá do grupo Overlabel, um pouco do meu dia a dia, acho que é isso. Show de bola. QR Code tá aqui, galera. Eu vou insistir nisso pra vocês, porque eu acho que eu nunca fiz tanta campanha pra poder esse negócio funcionar de fato. É o famoso win-win, né? O ganha-ganha, né? Você ganha aprendendo, você ganha doando. O projeto, o Vai Maria vai crescer, entendeu? O João vai ficar super feliz também com o nosso apoio. E é isso, @Modeflow, tá? Aqui no YouTube, Spotify, Instagram e TikTok. Tá? E esse jovem que também está aqui, de co-host nesse projeto,
Vini Souza BR, a gente também tá mostrando os bastidores lá da moda. E também muitos insights, muitas dicas, curiosidades sobre marcas em geral, sobre um pouco da nossa experiência lá. Todos os dias no Instagram, seja em Reels, Carrossel, conteúdo lá não vai faltar. E no Stories também, beleza? Cara, episódio especial, tá entregue. Agradecer ao Estúdio Soul também, @Estúdio Soul aqui, que é quem cuida desse espaço pra gente. Na figura do nosso amigo Brandão. Brandão, tamo junto, cara. Muito feliz pela tua evolução, pelo que a Soul tá acontecendo aqui, né? Tantas pessoas especiais passando aqui, não só pelo nosso podcast, mas pelos cursos que vocês promovem aqui, pelo network, pelos espaços que tem aqui para treinamento, eventos, podcast também. E assim, cara, feliz demais pela tua evolução. E agradecer também aqui o Aloysio, que hoje tá nas nossas picapes aqui, coordenando. O homem tá machucado, mas tá no DM, mas veio pra poder também estar aqui contribuindo. Nosso projeto, tá? É muita gente para agradecer, cara. Assim, esse episódio para mim marcou e eu espero que também marque você. Por isso, toma a decisão, mais uma vez. Faltava incentivo extra, tá aí. Tá aí o Vai Maria, com esse duplo incentivo aqui pro teu conhecimento, pro projeto das meninas lá. Vamos para cima, tá certo? E ó, até o próximo episódio. Valeu, João, Will, tamo junto, cara. Até a próxima.